Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Fogo e Fúria especial eleições 2024. Faltam 17 dias para a grande noite eleitoral. Hoje comigo está o Pedro Correia, a partir dos Estados Unidos. Viva, Pedro. Olá, Ruben. Eu sou o Ruben Martins e hoje falamos sobre a criminalidade e as percepções associadas a ela nos Estados Unidos e até que ponto é que isto também pode condicionar a eleição. Mas antes disso, Pedro, vamos olhar para as sondagens que nos mostram algumas tendências já nesta fase, quando faltam muito poucos dias, pouco mais de 15 dias para a grande noite eleitoral. Há já um vencedor claro ou as coisas cada vez mais são incertas? São completamente incertas ainda. Continuamos no campeonato da moeda ao ar. Então, nas últimas 24 horas, e se tomarmos aqui como referência a agregação do New York Times, há 5 novas sondagens nacionais, em que 4 dão uma vantagem a Kamala Harris, mas marginal, na casa dos 3 a 4 pontos, ainda quase todas no intervalo da margem de erro. A exceção é a quinta sondagem que é a exceção, é a da Fox News, que dá uma vantagem de 2 pontos a Trump no voto popular, mas que curiosamente dá uma vantagem a Harris nos estados que vão desempatar o colégio eleitoral. Portanto, mesmo a sondagem da Fox News admite um resultado partido, em que há um vencedor no voto nacional e um vencedor no colégio eleitoral. A média das sondagens neste momento, somando estas novas às que têm saído, Harris está com 49 pontos percentuais, Trump com 47, portanto, novamente uma vantagem apenas de 2 pontos, que está dentro da margem de erro. Alguns modelos preditivos e casas de apostas estão neste momento a apontar uma vitória de Trump, mas isso é um exercício menos científico e que não desempata nada. Quanto aos estados que esses sim vão desempatar a eleição, Harris tem uma vantagem de 1 ponto na Pensilvânia, no Michigan, no Wisconsin, na Carolina do Norte e no Nevada, isto de acordo com a agregação do New York Times, enquanto Trump tem uma vantagem de 2 pontos na Geórgia e no Arizona. Um cenário assim, se este se concretizar, daria a vitória a Harris tanto no voto popular como no colégio eleitoral. E a boa notícia para Harris é que, de acordo com a análise do New York Times, o erro médio nas sondagens para cada um destes estados, em que Harris está em vantagem, costuma ser no sentido de subestimar a performance dos democratas, enquanto que na Geórgia e no Arizona são os republicanos que costumam ser subestimados. São indicadores que temos a 17 dias das eleições. É certo que as margens de erro e a proximidade entre os dois candidatos não deixam nenhuma das candidaturas já suspirar de alívio e serão certamente dias muito, muito agitados nos Estados Unidos. Hoje, como disse no início deste episódio, o grande tema que trazemos para a conversa é a questão da criminalidade nos Estados Unidos e a percepção que os eleitores têm sobre essa mesma criminalidade e de que forma é que depois isso acaba por condicionar o seu voto. Pedro, como é que democratas e republicanos olham para esta criminalidade que existe nos Estados Unidos e usam-na em seu favor? A criminalidade é um bom exemplo tanto de um país em que o eleitorado se divide por 2 ou mais realidades paralelas, e também um exemplo de como é possível escolher os números a dedo para criar narrativas concorrentes. Trump diz que o crime está completamente fora de controlo, a bater, e cito, recordes inimagináveis e que está a ser potenciado pelos imigrantes. Por outro lado, a Casa Branca e os democratas dizem que, na verdade, estamos em mínimos históricos de 50 anos. Isto importa porque o crime é um dos principais temas de campanha e um dos assuntos em que os eleitores mais valorizam nestas eleições, sobretudo numa eleição que vai ser decidida ao centro. O crime violento, segundo o Pew Research Center, é um tema muito importante para 61% dos eleitores norte-americanos.
E isto é um valor igual aos de que elegem a imigração como tema maior da campanha, quase tantos como os que relevam a saúde, ou as nomeações para o Supremo Tribunal, ou a política externa. Enfim, só um outro tema ganha mais relevo, que é o da economia, esse que é considerado muito importante para 81% dos inquiridos. Nesse aspecto, e tu falaste aí que ambos os partidos optam por puxar a narrativa para o seu lado, como é que estes partidos usam estas narrativas para apelar aos seus eleitorados? Portanto, onde é que está a verdade no meio disto tudo? Bom, há várias verdades, mas há certamente um lado que está mais próximo da verdade do que outro. Do modo geral, podemos afirmar que os números do crime violento são hoje mais baixos do que no final do mandato de Donald Trump. Em 2020 houve 398 crimes violentos por cada 100 mil pessoas e em 2022, onde temos dados mais recentes, já só havia 380 crimes violentos por 100 mil pessoas. Isto de acordo com dados do FBI. Mas, em primeiro lugar, isso deve-se insere-se numa tendência geral de várias décadas de redução do crime violento, que tem estado a cair reiteradamente desde meados dos anos 90, quando se chegou a um pico de 758 crimes violentos por cada 100 mil pessoas. Em segundo, estes dados estão cheios de nuances. Falamos, sobretudo, de crimes que foram alvo de queixas às autoridades. E há um problema recorrente de falta de confiança na polícia, sobretudo em certos sítios e em certas demografias, e eu frisaria a população afro-americana, que tem um problema de falta de confiança na polícia. Na verdade, estima-se que nos Estados Unidos a maioria dos crimes não são reportados à polícia. Depois, há também diferentes metodologias de recolha de dados em relação ao crime. O FBI recolhe dados de crimes reportados por cerca de 83% das polícias norte-americanas. E o relatório mais recente, por exemplo, ainda não inclui os dados da cidade de Nova Iorque, que ainda não estão completos. O Departamento de Justiça faz outro exercício diferente, que é fazer um inquérito anual a cerca de um quarto de milhão de pessoas, perguntando-lhe se foram vítimas de algum crime, independentemente de terem ou não terem feito queixa à polícia. E já neste inquérito, o que se aponta é que, de facto, tem havido uma subida do crime numa primeira fase do mandato de Joe Biden. No entanto, esta metodologia também não é à prova de bala, porque se não foram crimes reportados à polícia, também é difícil perceber se eles de facto ocorreram ou não. No entanto, o que se pode dizer é que há uma posição que se aproxima um pouco mais da realidade, que é a dos democratas. Não só porque o crime reportado, de um modo geral, está em queda, como porque as alegações referentes aos imigrantes, em que Trump acusa os imigrantes de estarem por trás da subida do crime, essas são completamente falsas. Na verdade, e segundo os dados de várias décadas, isto não é nenhuma novidade, um imigrante nos Estados Unidos, seja legal ou ilegal, tende a cometer menos crimes do que um cidadão americano. O que tem aumentado, no limite, é a visibilidade do problema da imigração ilegal. Não só a nível nacional, mas em cidades do norte como Nova Iorque e Chicago, que são cidades que têm acolhido imigrantes ilegais e requerentes de asilo que são como que exportados do Texas e da Flórida e de outros estados republicanos para cidades democratas, tanto para dividir o peso do problema como para fins políticos, para causar problemas aos autarcas e aos governadores democratas do norte. E aí, de facto, depois há um acréscimo de pequenos crimes relacionados com a falta de alojamento, de trabalho, de alimentação, tendo que ter em conta aqui que, por exemplo, dormir na rua, em muitos sítios, é considerado por si só um crime. Por isso é que na prática temos esta queixa por parte dos eleitores, é muito motivada então, como disse, também pela percepção que é criada, é isso? E de facto houve um pico de criminalidade durante a pandemia por causa dos efeitos desta, ou seja, houve um salto recorde de desemprego ali muito temporário, mas muito drástico,
que atingiu sobretudo populações vulneráveis que ficaram elas também próprias mais vulneráveis a outro tipo de atividade para tentar sobreviver e trazer dinheiro para casa. Houve também a interrupção de programas de prevenção do crime e da violência que dependiam de contactos diretos com as populações e que durante a pandemia não existiram. Houve também, ao mesmo tempo, o auge da crise do fentanil, uma droga altamente viciante, muito mais viciante e perigosa do que a heroína ou de qualquer coisa que conheças em Portugal ou na Europa. E depois houve, ao mesmo tempo, dois fenómenos bastante circunscritos, mas que têm um impacto nos números e na percepção de insegurança. Um é a curiosa explosão de roubo de automóveis ali por volta de 2021, 22 e 23, devido a uma falha de segurança em modelos de duas marcas comercializadas nos Estados Unidos. E sublinho, este problema aparentemente não ocorreu noutro mercado automóvel, nomeadamente em Portugal. Nos Estados Unidos, automóveis da Kia e da Hyundai produzidos durante cerca de 10 anos não foram produzidos com o imobilizador eletrónico de ignição, que é um sistema básico que existe em qualquer carro hoje em dia, em que o carro reconhece a chave do proprietário através do contacto entre dois chips, permitindo então que o carro seja ligado. Ora, neste conjunto de veículos, e estamos a falar de 9 milhões de veículos que foram vendidos durante cerca de uma década nos Estados Unidos, não havia este sistema, o que permitia a velha ignição direta com uma chave de fendas e com uma outra ferramenta. Isto, aliado à divulgação desta informação através do TikTok, criou ali um movimento em muitas cidades norte-americanas em que jovens, não necessariamente criminosos, mas muitas vezes jovens à procura de diversão, andaram a roubar carros sul-coreanos em números completamente astronómicos, e que isso por si só ajudou a inflacionar completamente o número do crime em muitas cidades norte-americanas. Entretanto, esse problema já foi corrigido com uma atualização de software. Deixa-me perguntar-te também, Pedro, o que é que propõem quer democratas, quer republicanos para fazer face a este problema e a esta percepção que existe entre os norte-americanos? Bom, a diferença aí na verdade, é menor do que se pensa e do que se declara. Em primeiro lugar, porque nos Estados Unidos não existe uma PSP, não existe uma Polícia Nacional que dependa do governo. O que existe é muitas polícias que estão sob a tutela não só de cada estado, como de cada cidade, de cada município. E, portanto, é muito difícil haver uma política nacional para a polícia e para a segurança pública. É lógico que, apesar disso, Trump é pró-polícia, é muito contrário à ideia de responsabilização de agentes violentos, quer penas mais duras para os criminosos, mas isso de facto depende pouco do que está nas suas mãos. Vai depender muito dos governos e das legislaturas estaduais e locais. E enquanto que para os democratas, Harris tem-se apresentado como uma pessoa dura contra o crime, tem brandido muito o seu historial como procuradora-geral da Califórnia e procuradora distrital, e os democratas também afastaram-se completamente daquela ideia do defund the police, ou seja, de tirar o financiamento à polícia e em alguns casos limites, simplesmente banir a polícia e substituí-la por outro tipo de abordagem à criminalidade mais humanitária e social. Isso foram uma série de propostas que surgiram ali na ressaca do caso George Floyd, em 2020, e que foram até ensaiadas de alguma forma numa ou noutra cidade mais progressista, como é o caso, por exemplo, da cidade onde eu estou, Burlington, Vermont, que a certa altura colocou um limite máximo de polícias por esquadra e impediu a contratação de novos polícias, e isso provocou um esvaziamento das esquadras de polícia em alguns locais. Ora,
essas experiências foram, entretanto, quase todas revertidas, não só porque aquela subida de criminalidade ali durante a pandemia levou as cidades a reverterem os seus planos, como de facto revelaram-se planos muito impopulares eleitoralmente. E os democratas têm consciência disso, não vão propor nada de radical, vão continuar a dar o seu apoio institucional às polícias e, portanto, aqui é mais um exemplo de como um lado e outro estão a vender narrativas apocalípticas do que será um governo de uma cor ou de outra a partir de janeiro de 2025 e, na verdade, as coisas têm muito mais nuances. Como tudo em política. Pedro, muito obrigado por hoje, por este testemunho teu. A partir dos Estados Unidos, falámos sobre a criminalidade e as percepções associadas a esta onda de criminalidade nos Estados Unidos e até que ponto é que isto pode ou não depois influenciar o voto dos eleitores. O Fogo e Fúria Especial Eleições está de regresso na próxima semana com um episódio do David Pontes com Isabel Lucas. Até lá! O público fica no ouvido.